Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Você é a causa da nossa alegria. A nós que fazemos a Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre talvez a mais tenra, a mais doce, a mais terna de todas as virtudes depois da caridade, que é a virtude da castidade. No programa anterior, nós vimos a relação entre a virtude da castidade e o esforço cultural. Um contexto pansexualizado pode, sem dúvida alguma, pôr em risco a virtude da castidade, enquanto que o contexto cultural que respeita a dignidade da pessoa humana, particularmente os direitos à virtude, à escolha da sua própria convicção religiosa, de ser educado dentro dos princípios éticos e morais professados pela sua família. Tarefa de educação da castidade é, antes de tudo, dos pais, e esse é um dever e um direito dos pais cristãos. Hoje nós vamos falar da castidade como graça, como dom de Deus, como presente do alto, sem o que nós não podemos absolutamente fazer nada. Disso trata o parágrafo 2345 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ao texto. A castidade é uma virtude moral, mas é também um dom de Deus, uma graça, um fruto do trabalho espiritual. O Espírito Santo concede a graça de imitar a pureza de Cristo, aquele que regenerou pela água do batismo. Tudo que Deus tem para nós, tudo que Ele deseja para o homem, é, antes de tudo, o resultado do esforço humano precedido da graça de Deus. Também do concurso divino ao esforço humano. Portanto, essa parceria, digamos assim, nem somente o homem, nem somente a graça de Deus. A graça de Deus que move a liberdade do homem, o homem que é impotente para cumprir a vontade de Deus, suplica o socorro do alto e o socorro lhe é dado, e ele, com a graça de Deus nele, realiza o que Deus deseja para ele. Sem mim nada podeis fazer. Essa frase do capítulo 15, versículo 5 do Evangelho segundo João, é a síntese maravilhosa desse capítulo do Catecismo, desse parágrafo do Catecismo que nós acabamos de ouvir. É dom de Deus. O homem não pode, por sua própria iniciativa, dizer: eu vou ser casto, eu vou me esforçar, sem a graça de Deus. Isso seria a blasfêmia do pelagianismo, uma heresia defendida por Pelágio, segundo a qual o homem nasce bom. E ele pode atingir a perfeição sem a graça de Deus, porque ele é naturalmente bom. Contra essa doutrina ímpia, já se insurgem nosso Senhor Jesus Cristo e, no seguimento dele, todos os apóstolos no Novo Testamento, sobretudo o apóstolo Paulo. A impotência, a incapacidade completas de o homem fazer algo que agrade a Deus sem a graça de Deus. Aqueles que são regenerados pela água do batismo recebem a força do alto, o dom do alto, o socorro do alto, sem o que ninguém é santo, ninguém é bom, ninguém é justo e, obviamente, ninguém é casto. A castidade enquanto dom, enquanto graça, enquanto favor divino, evoca em nós essa necessidade. Meu Deus, eu quero ser casto, eu quero ser puro de coração, mas sei que para imitar Jesus Cristo casto, só com o auxílio de Tua graça. Ajuda-me. Só com o socorro do Teu favor, favorece-me. Só com a Tua infinita bondade, eis-me aqui a suplicá-la, a aguardá-la, a esperá-la.